Galera, ontem eu estava assistindo o Cavaleiro da Lua, o Cavaleiro Lunar da Marvel, e eu identifiquei ali umas questões que não é bem assim, tá? Falando de direito, né? Primeiro que a Marvel faz uns heróis assim que, com exceção do Hulk, eu gosto muito do Hulk, com exceção do Hulk, todos eles não se esforçam ou não se esforçaram para ser heróis, né? O Superman é um ET. O Homem-Aranha foi picado por uma aranha modificada geneticamente e do nada, né, passou a ter seus poderes. Homem de Ferro é um cara que herdou uma herança enorme, também não se esforçou, eles não fazem nada, eles não precisam trabalhar, eles não precisam treinar para ser os heróis que eles são. O Hulk não. O Hulk era doutor, ele estudou, ele trabalhava, ele fez o seu projeto em si mesmo, por isso que ele virou o Hulk. Eu gosto do Hulk. Tem um significado assim mais real, né? No sentido do esforço e a renúncia que é necessário fazer para ser um herói Marvel, tá? E vendo ontem o Cavaleiro da Lua, ai meu Deus. Primeiro, a Mint. A Mint não é uma divindade da mitologia egípcia. A Mint é uma fera. É uma fera com cabeça de crocodilo e corpo de cachorro. A Mint não faz julgamentos, certo? No filme parece que ela faz, né? O vilão lá, ele é meio que um representante assim da fera, a Mint. E ele tem uma tatuagem de uma balança aqui, aí ele pega as mãos da pessoa, coloca lá uma bengalinha no meio, e aí a Mint faz o julgamento, né? A balança fica sacudindo assim. Eu tive que rir. Primeiro porque a Mint é uma fera que devora as pessoas que Maat dizem que é para ser devorada. Ou seja, Maat é que é a deusa da justiça da mitologia. Não é a Mint, tá? Maat é quem pesa o coração dos homens para ver quem tem o coração pesado vai ser devorado pela fera Mint. E quem tem o coração leve, aí vai subir para o céu para viver a vida eterna, né? Com as demais divindades, tá? Então é Maat, a deusa, que faz esse julgamento. Não é a Mint. E no filme ele faz referência a Mint. Bom, não sei por que faz isso. A minha esposa tem uma hipótese que seria muito complicado explicar isso no filme e tal, né? Então fala logo em Amint e usa aquele símbolo, né, da balança da justiça como uma referência ali do julgamento. Mas agora tem outro erro, porque a balança da justiça daquela época não era essa balança de proporcionalidade como ele tem no braço. A balança naquela época era aquela balança de peso fixo, sabe? No caso de Maat, nós temos a imagem de um papiro muito antigo do Livro dos Mortos, que aparece a figura, a corporificação, né, da deusa da mitologia egípcia Maat, deusa da justiça, pesando o coração de um morto, tá? De uma pessoa recém-falecida. Aí a balança é aquele tipo de balança que de um lado tu tem uma pena de ganso, né, a mitologia diz que é de ganso, e do outro lado tu tem o coração da pessoa falecida. Se o coração for mais pesado do que a pena do ganso, a pena de Maat, é a pena que ela usa na cabeça, tá? Então Maat condena aquela alma a ser devorada pela fera Amint, certo? Essa que é a mitologia, tá? E se o coração for mais leve do que a pena, então Maat diz, a sua alma pode ir para a vida eterna, pode subir, né, ao equivalente ao céu, né, da cultura cristã, tá? Da cultura hebraico-cristã. Então, pessoal, duas coisas, né, erradas, assim, né, no início do filme, eu já parei de assistir, tá? Mas é interessante observar como a leitura, né, que a Marvel faz da mitologia egípcia, ela tá assim, bem distorcida, né, dessa riqueza, né, iconográfica que nós temos, né, nos museus, principalmente com essa obra ali, Os Livros dos Mortos, tá? Que é uma obra interessantíssima para entender essa cultura egípcia, né, e quão avançada ela foi, né, na sua época. Um conceito de justiça que não é uma representação, é uma corporificação, tá? É legal de observar que Maat
ela não está lá como uma pessoa. Maat é a justiça, ela não é uma representação da justiça, percebem? Existem imagens de Maat na mitologia egípcia que ela é uma mulher às vezes com asas alada, né? Às vezes acocorada no chão, às vezes de pé, mas quando se trata da imagem de Maat fazendo a justiça, ela é a balança, tá? Ela não é uma pessoa que segura uma balança, ela é a balança, porque o conceito antigo de justiça não era de uma representação, era de uma corporificação. E por que a justiça não é aquela justiça do braço, né, do vilão ali, do cavaleiro lunar? Porque aquele tipo de balança é uma balança da modernidade apenas, tá? É a balança vazia, a balança da proporcionalidade. Você pode colocar qualquer coisa naquele prato ou qualquer coisa no outro prato e aí tu faz a equivalência, tá? Isso é uma coisa típica da modernidade, certo? A possibilidade de você fazer comparações, né? O peso da honra e o peso de moedas de ouro, por exemplo, o preço, né, que uma honra pode ter em termos de dinheiro e vice-versa. Então essa noção de proporcionalidade é uma noção super modernista da justiça. Naquela época não era assim, a balança era fixa. Tu tem um peso de referência, que no caso ali é a pena, né, que simboliza o critério, que simboliza o critério de distinção, né, do limite do peso do coração de um homem para ele ser devorado pela fera Mint e, portanto, acabar ali a sua existência, né? Ou poder ter uma vida eterna, né? Junto com as demais divindades do Antigo Egito. Tá bom?